Vamos lá, pessoal, começar a aula de hoje, aula sobre equilíbrio químico. E aqui umas questões que eu deixei já na lista de equilíbrio químico, que está lá na plataforma, enfim, está no grupo também. E aí a gente vai ver essas questões que eu selecionei. Um próximo assunto que está totalmente vinculado e cai muito é deslocamento de equilíbrio químico, né, o princípio de Le Chatelier. É bastante importante, mas na aula de hoje a gente só vai ver o equilíbrio químico, que são reações que elas vão ocorrer nos dois sentidos. Pegando essa daqui como exemplo, ora o SO2, o óxido de enxofre e o gás oxigênio, o O2, são os reagentes e vão formar o produto trióxido de enxofre, ou SO3. Na presença do SO3, ele vai acabar reagindo e gerando o SO2 e o O2 de volta. Então, é uma reação que tem um sentido direto e um sentido inverso, que vão ocorrer na mesma velocidade. Então, na mesma velocidade que o SO2 mais O2 se transforma no SO3, o SO3 se transforma no SO2 mais O2. E aí a gente estabelece um equilíbrio, que é a partir desse momento em que a quantidade, né, as concentrações desses reagentes e produtos, né, dessas moléculas, não se alteram mais em um determinado recipiente, tá? Muitas vezes a gente vai ver aqui são gases, né? E aí muitas vezes a gente vai ver os gráficos de equilíbrio químico, onde no início eu vou ter os reagentes, aqui no caso eu tenho dois, né? Vou tentar fazer o mais fiel possível aqui. Então eu tenho uma determinada quantidade de reagente, pode ser aqui o SO2, tem uma determinada quantidade no início do O2, e no início eu não tenho nada de SO3 e vou acabar produzindo SO3. Vai chegar um ponto aqui ao longo do tempo, vai chegar um momento, mais ou menos aqui no meu desenho, em que as quantidades do vou colocar um pouquinho mais para cá, as quantidades do SO2, SO3 e oxigênio, elas não mudam, elas continuam ou permanecem constantes, e nesse momento, que aqui a gente, muitas vezes está escrito T1, por exemplo, é o momento em que a gente chega no equilíbrio, em que a quantidade dos três, no caso, podem ser mais reagentes e produtos, né, das três moléculas, não se altera mais, tá? Então, é isso que a gente vai estudar nos exercícios de hoje, e a partir desse momento, dá para a gente calcular, utilizando as concentrações dos reagentes e dos produtos, as concentrações molares, a gente vai conseguir calcular a constante de equilíbrio, Kc, que nada mais será do que, de forma geral, a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. E aí, obedecendo os coeficientes estequiométricos. Então, para essa equação aqui, para essa reação aqui, a gente vai fazer o exercício e vai seguir exatamente essa fórmula aqui, seguindo os coeficientes estequiométricos de cada um dos participantes. Farei isso daqui a partir de agora, tá? Então, vamos lá. Questão da PUC do Rio Grande do Sul. Um equilíbrio envolvido na formação da chuva ácida está representado pela equação 2SO2 mais O2, gerando 2SO3, e ocorre nos dois sentidos, então significa que é uma reação que tem tanto sentido direto quanto inverso, e aí atinge-se um equilíbrio. Tudo bem. Em um recipiente de 1 litro, isso é importantíssimo frisar, foram misturados 6 mols de dióxido de enxofre e 5 mols de oxigênio. Depois de algum tempo, o sistema atingiu o equilíbrio. O número de mols de trióxido de enxofre medido foi de 4.
o valor aproximado da constante de equilíbrio é... Então, aqui, pessoal, como a constante de equilíbrio, o Kc, é uma constante, é um valor em que faz referência às quantidades das três moléculas envolvidas durante o equilíbrio, eu vou precisar das quantidades em mol por litro desses três participantes só quando atingir o equilíbrio, e não durante o início aqui, ó. Foram misturados 6 mols de dióxido de enxofre, 5 mols de oxigênio. Isso é o que a gente coloca no início da reação. A gente precisa descobrir quantos mols sobraram, mols por litro, no final da reação. Para seguir no Kc, na constante de equilíbrio, a seguinte fórmula, então, vai ser a concentração dos produtos, e aqui a gente tem só o SO3 como produto, então vai ser a concentração molar do SO3. Como o SO3 eu tenho 2 mols, a gente eleva ele ao quadrado, dividido pela concentração molar do SO2, que também vai ao quadrado, porque eu tenho 2 mols dele, vezes a concentração molar do O2 elevado a 1, porque o coeficiente estequiométrico dele aqui é só 1, tudo bem? Então, essas concentrações é o que a gente precisa conseguir, mas no equilíbrio. Para isso, a gente vai se produzir a seguinte tabela, tá? Vai colocar os três participantes, SO2, O2 e SO3. E vai fazer a seguinte relação aqui, ó. Quanto que eu tenho de cada um desses participantes no início, quanto que cada um desses vai ser produzido ou vai reagir. Só apertar mais um pouquinho aqui o reagir. Então, quanto do SO3, que é o produto inicial, vai produzir, ou quanto do SO2 e O2 que vai reagir, e no final, ou no equilíbrio, quanto que vai sobrar. Tudo isso em concentração molar, né? A concentração em mol por litro, por isso que esse 1 litro aqui é super importante. Muitos exercícios, eles já dão 1 litro. Então, por exemplo, dióxido de enxofre, eu tenho 6 mols em 1 litro. Então, a concentração molar do dióxido de enxofre, do SO2, em mol por litro, são 6 mols em 1 litro, né? A concentração molar é o número de mols pelo volume. Então, isso daqui já dá 6 mols por litro. Então, esse exercício facilitou. Se fossem 2, 3 litros aqui, a gente precisaria levar em consideração. Já a concentração molar do gás oxigênio, ele fala que é 5 mols, que ele coloca também em 1 litro. Então, isso daqui vai me dar 5 mols por litro. Isso no início. Então, eu vou colocar aqui, ó, no início eu tinha 6 mols de SO2, 5 mols de O2 e nada, né? No início eu não tinha produzido nada de SO3. Mas depois que atingi o equilíbrio, o exercício fala, eu consegui, ou foi conseguido, 4 mols de SO3. Deixa eu só apagar aqui. Ele fala aqui, ó, 4 mols de trióxido de enxofre foi obtido ao atingir o equilíbrio. Perfeito. Então, lá no equilíbrio, que é o final de tudo, foram produzidos 4 mols, obviamente, de novo, por litro, já que eu tenho 1 litro só, de SO3. E aí, o que a gente precisa fazer? Completar toda essa tabela para saber, ué, quantos SO2 reagiram, quantos O2 reagiram, quantos SO3 foram produzidos. E é aqui que a gente vai começar. Deixa eu tirar essas bolinhas.
Se eu não tinha nada de SO3, trióxido de enxofre, no começo, no final eu fiquei com 4. Vocês concordam, têm que concordar, que foram produzidos 4 mols por litro de trióxido de enxofre. Só que, no balanceamento, na reação, é o SO2 mais 2O2, na verdade, 2O2 não, né? 1O2, 2SO2 mais 1O2, gerando 2SO3. E aqui, fazendo o cálculo estequiométrico, a cada 2SO3 que eu produzo, eu tenho 1 mol de O2 e vou precisar de 2 mols de SO2. Como o exercício fala que eu produzi 4, eu vou ter aqui X e Y mols que tiveram que reagir tanto de SO2 quanto de O2 para produzir os 4 mols de SO3, né? E aqui a gente faz uma regra de 3 entre o SO3 e o O2, e depois pode fazer entre o SO3 e o SO2. Como a relação aqui, vou fazer mais rápido, né? Se daqui para cá eu dobrei a quantidade de SO3, daqui para cá eu tenho que dobrar a quantidade de O2. Então, o X são 2 mols por litro, já que a gente está usando já a solução, a concentração molar, que eu tenho que ter reagido para produzir 4 mols de SO3. Então, tem que ter reagido 2 mols por litro de O2 para produzir 4 mols por litro de SO3. Já a relação aqui de SO2 e SO3 é 1 para 1, né? 2 mols de SO2 produzem 2 mols de SO3, então 4 mols de SO2 vão produzir 4 mols de SO3, que então foram gastos 4 mols de SO2 para produzir esses 4 mols de SO3. Tudo bem? Então, essa linha do meio aqui é a que vai me dizer quanto dos reagentes reagiram, perdão, e quanto dos produtos foram formados. Só que aí é o seguinte, no início eu tinha 6 mols por litro de SO2. Usei, ou reagiram, 4. Sobraram, então, 2 mols por litro no equilíbrio. No início, eu tinha 5 mols por litro de O2. Reagiram 2. Então, sobraram 3, né? 5 menos 2, 3 mols por litro. No início, eu não... E aqui para os produtos a gente pensa diferente. No início, eu não tinha nada. Produzi 4, então, no final, no equilíbrio, sobraram 4 mols por litro. E são esses números que a gente vai utilizar para fazer o Kc, a constante de equilíbrio. Coloquei lá em cima, vou puxar lá de cima para não fazer de novo. Então, a fórmula do Kc para essa equação, com base nas constantes, nas quantidades que eu tenho, né? 2 mols por litro, lembre-se que tem que dar em mol por litro sempre, hein? E aqui no exercício facilitou para a gente, porque já estava em mol por litro. Alguns alunos têm a mania de preencher essa tabela só com mol. E aí o exercício deu em 5 litros. Vai estar tudo errado. Eu já faço essa tabela, todos os professores já fazem essa tabela, já com as concentrações molares, tá? Que é mais seguro para não esquecer no final. Então, o Kc aqui, a constante de equilíbrio, a concentração de SO3 é 4, que vai ao quadrado. A concentração de SO2 no equilíbrio é 2, que também vai ao quadrado. E a concentração de O2 é 3 mols por litro, são 3 mols por litro. O que me dá um Kc. Aqui vou fazer o seguinte, mostrar só que 4, obviamente, é 4 vezes 4 ao quadrado é 4 vezes 4, 2 ao quadrado é 4,
eu posso cortar um 4 com outro 4. O meu Kc vai ficar 4 dividido por 3, que dá 1,33, que é adimensional, tá? Então, o Kc dessa reação é 1,33, resposta à letra D. Uma questão bem tranquila e que trabalha um pouco de tudo que a gente vai precisar nesses próximos exercícios dessa lista, tá? Então, prestar bastante atenção na concentração molar, prestar bastante atenção em construir esta tabela e depois prestar atenção em relacionar o cálculo estequiométrico aqui, né, as quantidades de produtos e reagentes, e também aplicar a fórmula da forma correta, tá? Sempre é produto dividido por reagente. Se inverter, vai dar errado. Aqui iria dar 4/3, 3/4, que é 0,75, iria cair nessa opção. Então, também vai ter, ó, as duas principais opções aqui, alguns erros que os alunos cometem, esquecendo o ao quadrado, é clássico isso, vão ter alternativas para os alunos desatentos, tá? Ou que não souberem fazer o exercício. Muito cuidado com isso. Questão 2. Um recipiente fechado de 1 litro contém inicialmente a temperatura ambiente 1 mol de I2 e 1 mol de H2. É aquecido a 300 graus Celsius. Com isto, estabelece o equilíbrio. E aí tem a reação em equilíbrio aqui, cuja constante é igual a 1 vezes 10 ao quadrado. Qual a concentração em mol por litro de cada uma das espécies H2, I2 e HI nessas condições? Então, ele quer a concentração final, né? A concentração depois de atingido o equilíbrio. Algumas informações que ele me deu é que no início ele tem em 1 litro, isso facilita, 1 mol de I2 e 1 mol de H2. Então, ele tem 1 mol por litro, né, já que eu tenho 1 litro de I2 no início, e 1 mol de H2 também, 1 mol por litro de H2. Obviamente, no início eu não tenho produto formado, né, o HI eu não tenho nada, e me deu o Kc, que é 1 vezes 10 ao quadrado, ou é 100, né, já direto aqui, 100, e ele quer as concentrações em mol por litro. Primeira coisa, então, a gente precisa montar a fórmula, perdão, do Kc para essa reação. O Kc sempre é produtos, a concentração dos produtos, então eu tenho a concentração do HI dividido pela concentração dos reagentes, respeitando aqui nas potências os coeficientes estequiométricos. Então, aqui, como o HI eu tenho 2 mols, ele vai ao quadrado, e aqui do H2 não é ao quadrado, é elevado a 1, porque eu tenho 1 mol, vezes, sempre vezes nessas fórmulas, às vezes uns alunos escrevem com mais, tá? Do I2 também elevado a 1, não está ao quadrado, o coeficiente estequiométrico dele é 1. Deixa eu só aumentar aqui a linha da divisão. Tá, isso daqui no equilíbrio. Para isso, para a gente entender quanto que a gente tem no equilíbrio, a gente precisa pensar na tabela. Então, eu vou construir a tabelinha do equilíbrio aqui. H2, I2 e o HI. No início, então, no início, quanto que a gente vai ter, quanto que vai reagir barra produzir e quanto que eu vou ter no equilíbrio.
Deixa eu fazer as linhas direitinho aqui, que acho que esse ficou pertinho. Aqui. Então, no início, ele fala que eu tenho 1 mol por litro, né, tanto do HI quanto do H2. Então, eu tenho no início 1 mol por litro dos dois e não tenho nada do reagente. E aí, a gente precisa entender o que vai acontecer aqui, porque ele não dá mais nenhuma informação útil, né, para a gente descobrir quanto de cada um vai reagir ou produzir no final. O que a gente vai fazer? A gente vai chamar de X. Então, vou ter que escrever a reação aqui, né? Só vou reproduzir essa reação aqui abaixo, porque eu vou precisar acompanhá-la aqui, né? Então, é o H2 mais I2 gerando 2HI. Eu coloquei ali que estão na fase gasosa, tá? Só para a gente pensar os coeficientes. A questão é a seguinte: quando eu vou reagir X do H2, se é 1 H2 para 1 e 2, eu também vou reagir X e 2. E com isso eu vou produzir, se é 1 para 2 aqui, né? 1 de cada um desses dois. Para cada 1 mol de H2 produz 2 mols de HI, então eu vou produzir 2x do HI. Então, quando eu reagir X do H2, eu também vou precisar que reaja X do I2. E com isso vão ser produzidos 2x do HI, tá? Essa relação, então, eu não sei quanto que é, mas eu faço aí em função de x. No equilíbrio, vai acontecer o quê? Eu tinha 1 no começo do H2, 1 mol por litro. Reagiu X. Então, no equilíbrio, sobra 1 menos X. A mesma coisa para o I2. Eu tinha 1 no início, reagiu X. O que sobrou é 1 menos X. E do HI, eu não tinha nada, produzi 2. No equilíbrio, eu fiquei com 2x. Isso é o que vai nos servir para jogar aqui na fórmula do Kc. Vou puxá-la aqui para baixo. Então, vou colocar esses dados que a gente conseguiu no equilíbrio na fórmula do Kc. Então, vai ficar o Kc é igual à concentração de HI, que é 2x ao quadrado, dividido pela concentração do H2, que é 1 menos x, vezes a concentração do I2, que também é 1 menos x. Aqui, pessoal, tem um passo matemático super importante, que se vocês não fizerem, vai dar um monstro muito errado, tá? Primeira coisa, antes eu tenho o valor do Kc, né? Que ali eu deixei em 100, né? É 1 vezes 10 ao quadrado, o Kc é 100. Então, eu vou apagar aqui, ó, para deixar o 100 e não precisar reescrever tudo. Então, o Kc é 100. E qual que é essa questão? Aqui o aluno pode fazer a distributiva aqui, né? 1 vezes 1, 1 vezes menos x vezes 1, menos x vezes menos x. Se o aluno fizer isso, acabou. Ele vai demorar uma eternidade para conseguir resolver, se conseguir resolver esse exercício. O aluno tem que perceber que 1 menos x vezes 1 menos x é 1 menos x ao quadrado. Então, 100 é igual a 2x ao quadrado dividido por 1 menos x ao quadrado. Fazendo com bastante calma aqui, né? O que a gente pode fazer? Vou passar para cá para baixo. Uma fração, quando eu tenho em cima e embaixo ao quadrado, o numerador e o denominador ao quadrado, ele pode estar aqui escrito todo ao quadrado, assim, deixando o quadrado lá de fora. O aluno pode passar esse quadrado para o outro lado, ou pode, por exemplo, colocar raiz aqui dos dois lados. Se esse lado é igual a esse, a raiz desse lado
é igual à raiz do outro. Raiz de 100 é 10. Raiz de tudo isso daqui, né, a raiz quadrada, eu vou fazer o quê? Simplesmente cortar aqui, vai sumir a potência 2 por conta da raiz. Então, eu vou ficar com 2x sobre 1 menos x. Olha como ficou bem mais simples a minha conta. Aqui eu passo 1 menos x multiplicando 10. Então, vai dar 10 vezes 1 menos x igual a 2x. Faço a distributiva. 10 vezes 1 é 10. 10 menos x é menos 10x. Igual a 2x. Passo o 10x, o menos 10x, somando do outro lado, vai dar 12x. O x vai dar 10 dividido por 12. Eu posso simplificar aqui, vai dar 5 dividido por 6, né? 5 sextos. E eu posso fazer a divisão a 0,83. Então, o x é 0,83. O que isso significa? Quem que a gente chamou de x aqui? A quantidade que reagiu tanto do I2 quanto do H2, né? Falei trocado. E 2x, o dobro disso, então 0,83 vezes 2 vai dar 1,66 a quantidade de HI produzidos. Então, 1,66 eu tenho aqui. E aqui no equilíbrio eu tenho 1 menos 0,83, que vai dar 0,17, é a quantidade em mol por litro que sobrou do H2 e do I2. Ah, ele deixou infração aqui, ótimo. Então, a fração que está ali, só para lembrar, estava 5 sextos, né? 5 sextos aqui. Então, a gente vai usar 5 sextos. Aqui, então, vou voltar assim, peraí. Já que está em fração, aqui eu usei para consumir 5 sextos de mol, 5 sextos de mol, 1 menos 5 sextos, né? 1 é 6 sextos, menos 5 sextos dá 1 sexto. Então, sobra 1 sexto de mol, tanto do H2 quanto do I2, e fico ali, 5 sextos vezes 2 vai dar 10 sextos de mol produzidos do HI. Né? E fiz a mesma conta, só que agora em fração. Que aí as quantidades são 1 sexto e 10 sextos, que são 5 terços, né? Simplificando aí, deixando na forma de fração reduzida. Resposta, letra C. Essa questão aqui eu considero que ela é mais... A parte matemática não é difícil, tá? Mas pensar, fazer esse raciocínio aqui, utilizando x, muitos alunos sofrem um pouquinho, tá? Mas, né, não é exatamente algo difícil, quimicamente não é, matematicamente precisa prestar essa atenção, eu diria que bastante atenção, tá? Questão 3, uma das questões que mais caem ali, uma das questões não, uma das reações ali no conteúdo de equilíbrio que mais caem. N2O4 e NO2, né? É o tetraóxido de dinitrogênio e o dióxido de nitrogênio, esses são óxidos, né? Tem que lembrar da nomenclatura dos óxidos. Gases poluentes do ar encontram-se em equilíbrio como indicado, e aqui na reação abaixo. Em uma experiência nas condições ambientes, introduziu-se 1,5 mol de N2O4 em um reator de 2 litros. Pessoal, por favor, circulem. As minhas provas são todas riscadas.
tá? Cuidado para não riscar em cima do número, obviamente, né? Mas elas são toda, a prova é toda marcada, porque algumas coisas a gente pode esquecer. Se vocês esquecerem desses 2 litros, acabou a questão, tá? Estabelecido o equilíbrio, a concentração de NO2 foi de 0,0660, né, mol por litro. Qual o valor do Kc em termos de concentração desse equilíbrio? Então, vamos lá. O Kc é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. O produto é o NO2. E eu tenho que respeitar o coeficiente estequiométrico 2, que vai como potência, dividido pela concentração dos reagentes, que é o N2O4. Tudo bem, mas essa concentração é no equilíbrio. E vamos ver, então, quanto que a gente fica desses reagentes e produtos no equilíbrio. Vou fazer aqui dessa vez. Eu tenho o N2O4 e o NO2. A tabelinha sempre que a gente faz para esse assunto é início, quanto que eu tenho no início, quanto que vai reagir ou, né, produzir e quanto que eu terei no equilíbrio. Vamos ver, então, cada uma dessas quantidades. Ele fala em uma experiência nas condições ambientes, introduziu 1,5 mol de N2O4. Então, no início, quanto que eu vou ter de N2O4? Aqui a gente só vai colocar concentração, que é com colchete feinho, que isso daqui nada mais é do que a concentração molar. A concentração molar do N2O4 no início, que é o número de mols pelo volume, vai me dar 1,5 mol, só que o volume, pessoal, são os 2 litros, dividido por 2. Então, a concentração molar aqui, eu vou ter 0,75 mol por litro, e é isso que eu vou colocar aqui. Se eu colocasse 1,5, a conta iria dar errado, tá? Então, prestem atenção nisso. Aí ele continua falando, estabelecido o equilíbrio, então, no final, a concentração de NO2 foi de 0,060, ou 6, mol por litro. Aqui ele já deu a informação em litro. Então, eu escolhi esse exercício justamente por conta desses 2 litros e por conta dessa diferença, que ora ele fala em mol, ora ele fala em mol por litro. Tudo bem, não tem problema nenhum. A questão é a seguinte: no início, eu tenho 0,75 mol por litro de N2O4 e não tenho nada do produto, né? No início, o produto vai ser produzido. Quanto que eu produzi, então, do produto? A mesma quantidade que eu tinha no final. Se eu não tinha nada, eu tenho que produzir 0,06 para no equilíbrio ficar com 0,06. E agora que vem a relação estequiométrica. Quanto que eu preciso reagir do N2O4 para produzir 0,06 do NO2? Essa reação aqui é 1 para 2, né? 1 N2O4 para cada 2 NO2. Como ele produziu 0,06 do N2O2, quanto que eu preciso do N2O4? E aqui é a relação que dobra, né? 1 para 2, eu dobro. Então, qual o número vezes 2, ou dobrado, que dá 0,06? É 0,03, obviamente, tá? Eu poderia fazer a conta multiplicando em cruz. 1 vezes 0,06 é igual a 2 vezes x, tá? Só propus um jeito diferente. Então, eu preciso que reajam 0,03 mols por litro.
sempre na concentração. Se no início eu tinha 0,75, reagiu 0,03, sobraram um menos o outro no equilíbrio, que vai dar 0,72. E aqui são os valores que eu vou jogar na fórmula do Kc. Então, a concentração para conseguir o Kc aqui, a concentração de NO2 no final é 0,06 e esse número vai ao quadrado, não esqueçam disso, por favor. E a concentração do N2O4 no equilíbrio, aqui eu poderia ter colocado um parênteses, né? Ia ficar até mais bonitinho. Do N2O4 no equilíbrio é 0,72. Então, aqui é só fazer o Kc. 0,06 ao quadrado. Poderia ter deixado assim já na linha de cima, né? O que eu gosto de fazer aqui? O aluno pode fazer o 0,06 vezes 0,06. Não tem problema nenhum, tá? Só que eu não gosto de fazer isso. Olha o que eu enxergo aqui, né? E, enfim, fica muito mais rápido. 0,06 é 6 vezes 10 a menos 2. E 0,72 é 72 vezes 10 a menos 2. Quando eu tenho ao quadrado aqui, eu elevo ao quadrado todo mundo que está no parênteses, né? Quando está multiplicando. Então, isso daqui vai dar 36 vezes 10 a menos 4, dividido por 72 vezes 10 a menos 2. Aqui, 36 por 72 é metade, né? É 1/2. Posso deixar 1/2, depois eu transformar em 0,5. E aqui, divisão de potências da mesma base, eu subtraio o expoente. Então, vai dar menos 4 menos menos 2, menos 4 mais 2, vai dar menos 2. Então, isso daqui, tá voltando para cá, eu fico com Kc 1 sobre 2 é 0,5. Meio vezes 10 a menos 2. E deixando em notação científica, 5, né? Aqui, do meio para o 5, eu aumentei 10 unidades, eu diminuo 10 unidades, então vai dar 10 a menos 3 a potência. E aí é o nosso Kc, 5 vezes 10 a menos 3, resposta letra C. Uma questão tranquila, é da FUVEST, mas tem que tomar cuidado nesses 2 litros aqui para não errar, tá? Não se perder nas contas, porque aí o número vai dar diferente. Não pode esquecer da potência, porque senão o número vai dar diferente. Óbvio, né? Então a gente precisa tomar todos esses cuidados, tá? Questão 4. A 620 Kelvin, o valor do Kc, então, já para começar algo que eu não falei hoje. O Kc para uma reação só vai mudar se mudar a temperatura, tá? E perceba que o exercício começa com 620, destaca que ele continua com 620. Então, o Kc é o mesmo. Só mudaria o Kc para uma reação se eu mudar a temperatura. Então, o valor do Kc para monóxido de carbono mais água gerando dióxido de carbono mais gás hidrogênio é 324. Deixa eu colocar aqui. O exercício colocou tudo amontoado ali numa frase só. Números iguais de mols de CO e H2 são adicionados a um recipiente a 620 Kelvin. Então, ele colocou, sei lá, X mols de CO e X mols de H2. Depois estabelecido o equilíbrio, a concentração, né? A gente lê aqui a concentração do CO2
que poderia ser a concentração molar do CO2 também, tá? Mas nesse assunto a gente usa muito entre colchete, porque vai entrar na fórmula, é igual a 9 molar. Isso daqui, pessoal, é 9 mols por litro, tá? 9 molar é 9 mols por litro. A concentração de monóxido de carbono no equilíbrio é? Então, aqui, vamos fazer a tabela para descobrir. Era monóxido. Eu tenho o monóxido de carbono, a água, gerando dióxido de carbono e o gás hidrogênio. Isso. Quanto que eu tenho? Vamos fazer a tabelinha aqui para saber quanto que eu tenho no início de cada um dos participantes. Quanto que vai reagir e quanto que vai produzir. Se for reagente, vai reagir. Se for produto, vai produzir. E quanto que eu ficarei no equilíbrio, que aí é o número que me interessa. Ele fala que no números iguais foram adicionados ao recipiente, tanto de CO quanto de H2. Aqui a gente vai sempre usar em 1 litro, tá? Então a gente vai usar a concentração molar. Ele não falou a quantidade, a gente vai sempre pensar. Então, que eu coloquei X mols por litro aqui, tá? De cada um. No início, eu não tenho nem CO2, nem H2, eu não tenho os produtos. Mas, no final, estabelecido o equilíbrio, ele me falou que eu tenho 9 mols por litro de CO2. Tudo bem. Vamos fazer, ver qual que é, ou quanto que eu tenho dos outros participantes primeiro. O que a gente vai fazer? Pegar a reação, que ela está balanceada, então é 1 para 1 para 1, para 1, né? Então, é 1 mol de CO mais 1 mol de H2, gerando 1 mol de CO2 mais 1 mol de H2. Ela está balanceada. O que acontece? Se eu não tinha nada de CO2 e fiquei com 9 mols por litro no final, a gente produziu 9 mols por litro de CO2. Só que quando eu produzo 9 mols por litro de CO2, como é 1 para 1 aqui, eu também tenho que produzir a mesma quantidade de H2. Então, eu descubro que aqui também 9 produzidos de H2 e 9 no equilíbrio de H2 também. Eu vou tirar 1 mol por litro só ficar igual a tabela. Tá? Mas está certo. Tudo bem? Para produzir 9 mols aqui, ó, de CO2, quanto que eu preciso, vou usar Y aqui, de água? É 1 para 1. A cada 1 mol de água, eu produzo 1 mol de CO2. Então, eu preciso fazer com que 9 mols de água reajam para produzir os 9 mols de CO2. O mesmo raciocínio serve para o monóxido de carbono, que também é 1 para 1. A cada 9 mols de monóxido de carbono, eu produzo 9 mols de CO2, seguindo aqui a relação dos coeficientes estequiométricos da própria reação química. Tá? Essa parte, alguns alunos podem ter dificuldade, mas essa linha aqui, que é a que vai nos orientar mais, ela serve, ou ela é embasada a partir dos coeficientes, né, estequiométricos, da estequiometria aqui. E aí, no equilíbrio, no final, se eu tinha X mols de CO no início, gastei 9, no equilíbrio eu fiquei com X menos 9. Se eu tinha X mols de água, gastei 9, no equilíbrio eu fiquei com X menos 9. E são essas quantidades que a gente vai colocar no KC. O KC dessa reação, produtos divididos por reagentes, vai dar a concentração de CO2 vezes a de H2,
ambos elevados a 1, porque o coeficiente estequiométrico, de novo, é 1, todo mundo é 1 aqui, dividido pela concentração do monóxido de carbono vezes a concentração da água, também elevado a 1, tudo isso no equilíbrio, e o exercício me fala que esse Kc da reação, ele me deu? O Kc, não me deu, ele pede, não. Ele fala que o Kc é 324, né? Era a primeira informaçãozinha ali. Então, aqui vai dar 324 é igual, e eu vou substituir por esses números que estão aqui em cima, no equilíbrio, né? Concentração de CO2, deixa eu deixar tudo aqui, que é 9, vezes a concentração de H2, que também é 9, dividido pela concentração de CO, vezes a concentração de H2O, da água. Aqui, o que a gente vai perceber? Quase todos os exercícios terá essa relação. Aqui eu tenho 9 ao quadrado dividido por x menos 9 ao quadrado. Então, eu fico com 324 é igual a 9 dividido por x menos 9, tudo isso daqui ao quadrado. Aqui é uma propriedade da potência quando a gente está utilizando fração. Eu não lembrava, mas aí daria para decompor aqui, que 324 é 18 ao quadrado. Então, é 18 ao quadrado. É igual a 9 dividido por x menos 9 ao quadrado. A gente já fez uma questão assim, então percebam que é o mesmo raciocínio. O que eu faço? Elevo os dois lados ao quadrado justamente para cortar a potência com a raiz. Então, eu fico com 18 igual a 9 sobre x menos 9. Passo multiplicando, vai dar 18x menos 18 vezes 9 vai dar 90 mais 72, 162 igual a 9. 18x igual a 9 mais 162 vai dar 171. Eita, peraí. O x. Tô achando que eu fiz alguma besteira. Não, é isso mesmo. 171 dividido por 18, 9,5. Ah, deu até que um númerozinho não tão feio. Vai dar 9,5, sendo que o x, o que a gente chamou de x? Era a quantidade inicial dos reagentes, né? 9,5 mol por litro, a quantidade em mol por litro, tá? E ele pede, acho que era isso mesmo, a concentração de CO no equilíbrio. Aí a gente tem que tomar cuidado. Olha o 9,5 aparecendo aqui. A concentração do monóxido de carbono no equilíbrio é o x menos 9. Então, é o 9,5 menos 9, obviamente, dá meio mol por litro. Foi o que sobrou, letra A, foi o que sobrou do monóxido de carbono no equilíbrio. Tá? Uma questão tranquila, mas que aí precisa treinar, porque tem muita coisa envolvida, tá? Novamente repetindo, se o aluno resolve fazer a multiplicação desse produto notável aqui, ó, vai ficar muito difícil terminar, tá?
Questão 5. Ao se misturar vapor de iodo, gás violeta, com gás hidrogênio incolor, ocorre uma reação química que resulta na formação do gás iodeto de hidrogênio, que é incolor também. O gráfico a seguir mostra a variação das concentrações de reagentes e produtos durante o experimento em que foram utilizados 1 mol de I2, 1 mol de H2 a 400 graus Celsius em um frasco de 1 litro. Olha aí, para facilitar. Então, na verdade, a gente sempre usa concentração nesse conteúdo. Aqui, então, eu tenho 1 mol por litro de I2, 1 mol por litro, né, já que eu tenho 1 litro só, de H2. Ótimo. Em relação a esse experimento, assinale a afirmativa correta. Então, aqui a gente precisa ver o que acontece aqui. Qual das alternativas, né? Acho melhor a gente ir anulando aqui, testando cada uma. Ao final do experimento, o sistema gasoso contido no recipiente se apresenta incolor. Então, vamos lá. Quem que é incolor, né? Incolor é o gás hidrogênio e o iodeto de hidrogênio. Então, eu tenho o gás hidrogênio e o iodeto de hidrogênio são incolores. E o I2, o vapor de iodo aqui, né, o gás iodo, é violeta. Eu tenho I2 no final, no equilíbrio? Tenho. Então, por mais que esses dois gases, então tem uma mistura ali dos três gases, né? O HI, o I2 e o H2 nesse recipiente. Quanto mais I2 eu tiver, mais violeta vai ser. Mas a menos que eu não tenha nada de I2, aí vai ser incolor. Como eu tenho um pouquinho, e o próprio gráfico mostra isso, né? O gráfico eu não dei tanta atenção, mas ele mostra a concentração em mol por litro ao longo da reação, né, no tempo, desde o início da reação até aqui mais ou menos o momento dos 7 unidades arbitrárias, em que se atingiu o equilíbrio, até o final aqui, após estabelecido o equilíbrio. Então, no equilíbrio, que é o que fala aqui, ó, no final do experimento, o sistema gasoso apresenta incolor? Não, porque eu tenho I2, que é violeta. Então, não. Letra B. Ao final do experimento, a concentração de I2 é 2 mols por litro? É só bater o olho aqui, ó. Não são 2 mols por litro, é 0,2 mol por litro a concentração de I2, né? Aí não tem... É só interpretar o gráfico. Não tem nem conta para fazer. O gráfico já forneceu a informação. Letra C, ao final do experimento, as concentrações de H2 e I2 são iguais a zero? Não, também está aqui escrito que no final do experimento eu tenho esses dois reagentes ainda, né? Então está errado. Letra D, a constante de equilíbrio desta reação a 400 graus Celsius é 64. E aí eu precisaria calcular o Kc. Vou calcular, mas deixa eu só ver uma coisa aqui. A reação atinge o estado de equilíbrio no tempo 2, não, eu já tinha falado, né? No tempo, ou próximo do tempo 2, né, um pouquinho antes aqui, é quando inverte a quantidade de reagentes e produtos. Mas o equilíbrio vai ser atingido quando não há mais mudança nas concentrações de reagentes e produtos. O que acontece, olhando bem criteriosamente aqui, ó, um pouquinho, quase chegando no 8, né? Geralmente os dois acontecem na mesma hora. Aqui acaba que daqui para cá é uma reta, seria no 7, mas olhando de baixo aqui, ó, do 8 para frente. Então, a partir do 8, a partir do momento 8, é melhor do que o 7, é que eu consigo o equilíbrio, tá? Em 99% dos exercícios,
No gráfico, os dois vão chegar no equilíbrio e é para chegar no mesmo momento, tá? Não igual tá aqui um no 7 outro no 8. Sendo assim, considerem o mais demorado ali, que é o 8, tá? Então, por eliminação, eu já vejo que a resposta é a letra D. Mas vamos calcular a constante de equilíbrio dessa reação. A fórmula do Kc para essa reação vai ficar produtos, concentração dos produtos, que é o HI ao quadrado, porque eu tenho o coeficiente estequiométrico dele ao quadrado, dividido pela concentração dos reagentes, que é o I2, vezes o H2, elevado a 1, porque o coeficiente estequiométrico dos dois é 1, e essas informações em concentração mol por litro, e ao ser atingido o equilíbrio. É só eu olhar o gráfico. Então, o Kc aqui, a concentração do HI no equilíbrio aqui, ó, é 1,6. Vai ficar 1,6 ao quadrado. A concentração tanto do H2 quanto do I2 no equilíbrio é 0,2 de um e 0,2 do outro. O que a gente pode fazer aqui? O Kc vai ser 1,6 ao quadrado dividido por 0,2 ao quadrado. Os dois estando ao quadrado, eu posso fazer assim, ó. 1,6 dividido por 0,2. Tudo ao quadrado. Deixar para fazer o quadrado depois. Aqui, para me livrar da vírgula, o que eu posso fazer? Multiplicar por 10 o numerador e o denominador. A fração não vai mudar. Eu vou ficar, então, com 16 dividido por 2 ao quadrado. 16 dividido por 2 é 8. Dá 8 ao quadrado, que são os 64 que ele propõe na letra D. Então, o Kc, sim, dessa reação é 64 e é adimensional, né? Não tem unidade de medida, só 64. Então, resposta correta, a gente já tinha feito por eliminação e também fez ou comprovou fazendo as contas, o que é sempre saudável, né? Tendo tempo, apesar que esse exercício estava muito tranquilo, comprovou fazendo a conta direitinho, conferindo a resposta correta, tá? Deixa eu. Eu acho que eu vou pular algumas questões que a gente está ficando um pouco repetitivo. Só tem mais duas, mas eu acho que eu vou ver essa daqui, três, né, na verdade. Essa do IME aqui, acho que vai ser mais interessante para a gente. Exercício 8. A reação dada pela equação abaixo. Então, tem uma reação aqui eu tenho um ácido carboxílico, né? O ácido etanóico. Aqui eu tenho o etanol. Então, ácido carboxílico mais álcool gera éster mais água. Para quem prestou atenção nas aulas direitinho, sabe que eu gosto muito dessa reação, porque essa reação não é que eu gosto, né? É porque cai. É a esterificação. É uma reação orgânica super importante, muito pedida, que é a produção de éster a partir de ácido carboxílico mais álcool, tá? Então, isso serve também para a gente perceber que as coisas se repetem, né? A gente vê muita coisa, obviamente que tem, mas as reações vão se repetindo ao longo do ensino médio de química. Então, ele fala que tem constante de equilíbrio Kc igual a 4 a temperatura de 100 graus Celsius. Calcule as concentrações de equilíbrio em moles por litro de cada componente, partindo da condição inicial de 120 gramas de ácido acético e 92 gramas de etanol.
O diferencial nessa questão é que a gente tem a massa, né? Ele não me dá a quantidade já, a concentração já direta, tá? A gente vai, o exercício fala, né? As concentrações de equilíbrio em moles por litro, ele não dá a quantidade exata em litros, então vamos considerar que o volume vai ser 1 litro. Sem problema. Só que aí eu preciso fazer a seguinte coisa, eu preciso descobrir quanto 120 gramas de ácido acético vai me dar em número de mols. Eu posso fazer uma regrinha de 3, né? 1 mol são X gramas, que a gente vai calcular com a massa molar. 120 gramas vão dar quantos mols? Não vou fazer assim dessa vez, já fiz bastante. Vou usar a fórmula. O número de mols é a massa que o exercício inventa sobre a massa molar. Então, o número de mols, começando com ácido acético, é o 120. E a massa molar do ácido acético, ele tem aqui, ó, 2 carbonos, 2 oxigênios e 4 hidrogênios. Então, vai dar 2 vezes 12, porque cada carbono é 12. 4 vezes 1, cada hidrogênio tem de massa 1. E 2 vezes 16, cada oxigênio tem 16. 24 mais 4 mais 32. Aqui vai dar 28 mais 32, que vai dar 60 gramas por mol. Olha que bonitinho, ó. O exercício me deu 120 gramas, a massa molar do ácido acético, 60 gramas, ou ácido etanóico, né? O acético é a nomenclatura usual. O exercício me fala que eu tenho 2 mols de ácido acético, tá? 2 mols. Sendo que ele não fala, eu estipulei 1 litro, tá? Então, eu tenho 2 mols, então a concentração, 2 mols por litro, tá? De ácido acético. O mesmo raciocínio faremos agora para o etanol. Não vou tirar daqui, não, vou deixar aqui, vai. O etanol, a fórmula do etanol, então, vai dar C2H6O. Então, vamos lá. C2H6O. O carbono são 12, mais o hidrogênio vezes 1, mais um oxigênio, aqui vai dar 24 mais 6, mais 16. 24 mais 6, 30. 46 gramas por mol. Falou 92. Como o número de mols é a massa inventada pelo exercício dividido pela massa molar, a massa são 92 gramas dividido por 46 gramas por mol, também eu tenho 2 mols. E aí, como eu disse, em 1 litro, 2 mols por litro, fiz mais rapidinho, tá? Deixa eu ler 2 mols por litro, vou escrever abaixo. Porque eu disse que a gente vai usar só 1 litro. Então, no final das contas, ele me deu 2 mols de ácido acético, 2 mols de etanol, o que me dá 2 mols por litro de cada um. E aí fica fácil. Agora eu vou tirar isso daqui. Fica fácil a gente calcular o Kc. Tirar tudo isso daqui. Ah, na verdade, ele nem quer o Kc, né? Ele quer só as concentrações de equilíbrio. Ah, então fica mais... ele me deu Kc igual a 4. Então, vamos já partir para o Kc. Não precisa fazer a tabela. O Kc aqui
é a concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. O produto aqui é o etanoato de etila, que é o... Eu vou colocar da forma reduzida, tá? Então, eu tenho 3 carbonos, 5 hidrogênios e mais 3 carbonos, não, 4 carbonos, 5 hidrogênios, 4 carbonos, 5, estou viajando, 8 hidrogênios, já está 5 escrito ali, e 2 oxigênios, vezes a concentração da água, dividido pela concentração dos reagentes, que é o C2H4O2 vezes C2H6O, que é o do etanol. Então, para calcular o Kc dessa reação, é isso daqui. Na verdade, eu vou precisar construir a tabela assim. Me equivoquei. Vou guardar isso. Porque ele me dá a concentração no início, né? Vou usar aqui uma... Eu vou escrever, tá? Então, aqui vai ser o ácido etanóico, o etanol, o etanoato de etila, que é o éster produzido, e a água. O exercício diz que eu tenho uma certa quantidade no início, eu preciso saber quanto que vai reagir e produzir, ou produzir, e no equilíbrio, quanto que vai sobrar. De ácido etanóico, ele fala no início que eu tenho 2 mols por litro, calculamos. Do etanol, a mesma coisa. Não tenho nada no início, nem do etanoato de etila, nem da água, porque eles são os primeiros produtos ali a serem produzidos. Ele diz... Ele diz não, não diz mais nada. Tudo bem. A gente sabe, pelo balanceamento, que a cada 1 mol, está todo mundo 1 para 1 para 1 para 1, né? 1 para 1 para 1 para 1. Tem problema. Então, a cada X mols que eu produzir de etanoato de etila, eu também vou produzir X mols de água e vou ficar no equilíbrio com X mols, tanto de etanoato de etila quanto de água, que foram os produzidos. Mas para produzir X mols de etanoato de etila, eu preciso usar X mols de etanol e X mols de ácido etanóico. Logo, no equilíbrio, eu tinha 2 mols por litro de ácido etanóico, usei X, sobraram 2 menos X. Por etanol também, eu tinha 2, usei X, 2 menos X. E são esses valores que a gente vai jogar lá no Kc. Então, o Kc dessa reação é a concentração dos produtos etanoato de etila vezes água, dividido pela concentração dos reagentes do ácido etanóico vezes do etanol. E isso tudo tem que dar 4 no Kc. Então, Kc é igual a 4. Aqui em cima vai dar x ao quadrado. Embaixo vai dar 2 menos x ao quadrado. Percebam que a gente já fez esse raciocínio hoje algumas vezes. 4 é do... vou deixar 4, vai. 4 igual, fazer do mesmo jeito que eu fiz das outras vezes. Aqui, pessoal, uma propriedade da potência de fração é que se os dois estão elevados ao quadrado, eu posso deixar a fração inteira aqui ao quadrado para justamente tirar a raiz dos dois lados da equação
Raiz de 4, obviamente, é 2. E aqui eu corto a raiz com o quadrado. Desse lado fica só x sobre 2 menos x. Passo o 2 menos x multiplicando, então vai ficar 4 menos 2x igual a x. Passo menos 2x somando, vai ficar 4 igual a 3x. O x vai ficar 4 terços, onde o x é a quantidade que reagiu e ele quer as concentrações no equilíbrio. Então, eu chamei x, deu 4 terços, vai ficar aqui 2 menos 4 terços, 2 menos 4 terços, aqui os próprios 4 terços. Essas são as quantidades no equilíbrio. 2 menos 4 terços, 2 é 6 sobre 3, né? Menos 4 terços, isso aqui vai dar 2 terços. Aqui, então, vai ficar 2 terços também. Aqui, 4 terços, 4 terços. 2 terços é 0,66. Se quiser deixar em fração, 4 terços dá 1,33 aproximadamente. Vai dar dízima, né, também. Todos darão dízima. Então, pode deixar em fração, pode deixar em decimal, tanto faz. Aí vai depender da forma como o exercício está pedindo, enfim, tá? Aqui no gabarito da lista eu fui ver, está em fração. Tudo bem? Então, essa é a concentração do ácido etanóico, essa do etanol, essa daqui do etanoato de etila, tudo em mol por litro aqui, tá, pessoal? Mol por litro. E essa da água produzida. Questão muito semelhante às outras, mas que precisa treinar todo esse raciocínio, porque tem bastante coisa. E outro fato importante, demora bastante tempo, né? Eu estou aqui explicando, obviamente, mas esse último eu já busquei, na verdade, fazer um pouco mais rápido para mostrar. É lógico que dá para fazer bem mais rápido do que a explicação, mesmo vocês, alunos, mas precisa treinar para ter esse conhecimento, esse domínio na hora de fazer tudo, tá?